Primeiramente, eu quero saudar a todos os ouvintes com Shalom, do Adonai Yahushua. Essa palavra Shalom quer dizer paz, prosperidade e vida. E é tudo que eu desejo para os ouvintes essa tarde, não é? Esse início de tarde. E estamos aí para falar um pouco do nome... Essa comunidade é nova? Esse segmento é novo, Wendel? De maneira nenhuma. Na realidade, o nome de Yahushua, ele sempre existiu. Ele sempre esteve contido tanto na história como nas escrituras, não é? Não, eu digo a comunidade, o segmento de vocês organizado da forma que é hoje. Vamos chegar lá. Hoje, no Brasil, nós temos esse grupo a qual nós fazemos parte, que quer dizer a comunidade Filhos do Novo Concerto, não é? Ela existe no Brasil há mais de 19 anos, não é? Ela existe mais de 19 anos. Quem é o fundador dessa comunidade? Na realidade, quem iniciou pregando essas coisas, pelo fato de ser aí um descendente da tribo de Benjamim, né? Uma das 12 tribos de Yashuru, conhecido como Yashuru, Israel, melhor colocando, Djalma Matias Pinto, né? Que está na cidade de Cravinhos. Nós temos como uma sede lá, né? Uma pessoa que nós temos uma grande consideração. Djalma Matias Pinto. Cravinhos em São Paulo. 17 quilômetros de Ribeirão Preto, São Paulo. Né? Então ele que iniciou anunciando esse nome aqui no Brasil, né? Mas nós sabemos que os eleitos do Criador, eles foram já eleitos desde antes da fundação do mundo. O nome de Yahushua sempre existiu. Esse Djalma Matias, ele começou a pregar esse novo conceito, ou esse novo concerto, há mais ou menos 20 anos atrás, mais ou menos. Com mais ferrinhamente há 15 anos. Há 15 anos, mas já conhecedor há muito tempo, não é? Ok. A gente vai discutir esse assunto. Você vai ter um debate profundo a respeito desse assunto com o professor Tácito da Gama Leite Filho, que é professor em teologia, e o Wendel Bruno de Santana, aqui no Talk Show, que é ministro da comunidade Filhos do Novo Concerto, conhecido como Testemunhas de Yahushua. 12h07. Você vai conhecer agora também um pouco da história dos 12 anos de sucesso do Talk Show. Essa entrevista que você vai ouvir agora é datada de 13 de maio de 1994. 13 de maio de 1994, há 11 anos atrás. O Talk Show estava no ar já fazendo sucesso e o tema daquele dia era sobre aborto com Carlos de Oliveira. Você vai recordar um pouco desses 12 anos de sucesso do Talk Show. Você conta e todo mundo fica sabendo. Eu falo, você ouve, você fala, eu ouço. Eu pergunto, você registra. Nós informamos. Nós debatemos os assuntos mais importantes. Talk Show. Luiz Alberto, nosso amigo de todo dia. Com Carlos Oliveira. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. As ondas da... Wendel Bruno de Santana representa, ele que é ministro da comunidade Filhos do Novo Concerto, conhecido como Testemunhas de Yahushua. O senhor conhece esse segmento? Olha, conheço relativamente pouco, principalmente a partir de um relatório das origens. Ele estava falando, na verdade, a origem desse movimento foi americana, como sempre. Os Estados Unidos é um laboratório de reações à estrutura do evangelho, da igreja, e isso tem se espalhado por todo o mundo onde existe liberdade religiosa. Então, o problema Yeshua é um problema puramente linguístico. É um problema linguístico. E então... O que o senhor chama de problema? É um problema de falta de compreensão da evolução das línguas, né? Porque a raiz de Yeshua está lá em Yahvé. Né? Então, advoga este grupo, né? Os seguidores desse nome, que o Yeshua, ele, baseado lá em João 17, que ele veio dar a conhecer a Deus. E então eles são basicamente pessoas que se remontam, se endereçam exclusivamente ao nome de Jesus. E quando nós estudamos linguística, né, a partir do hebraico, a visão do grego, existe este nome, mas este nome evoluiu, foi contextualizado histórica e culturalmente, né? O Messias, tem vários nomes, inclusive, de Jesus, a nível profético e dentro do contexto da visão messiânica, do ministério de Jesus, os nomes de Jesus. Para o senhor, professor Tácito, deixa eu entender, e o ouvinte da Aliança, o ouvinte do Talk Show entender também,
depois o Wendel falar sobre esse assunto, explicar melhor sobre esse assunto, o pensamento dele a respeito desse assunto. Para o senhor, então, Jesus, Messias, o Cristo, Emanuel e a Oxua seria a mesma pessoa? Sim. É a mesma pessoa. É Jesus. É mesmo, é Jesus. Tudo é Jesus. É Jesus. É a mesma pessoa. Exatamente. A terceira pessoa da Trindade. Então, para o senhor, os seguidores o criador desse segmento, faltou um pouco de conhecimento de português, Sim. faltou um pouco de conhecimento de grego. No contexto histórico, Isso quando que quer surge, dizer? lá pelos anos 20 e 30, movimento é uma pequena facção conhecida nos Estados Unidos, mais popularmente como Movimento do Nome Sagrado. Lá nos Estados Unidos tem esse conhecimento. E nesse contexto, os testemunhas de Oxua também surgiram dentro das igrejas de Deus do sétimo dia, lá nos Estados Unidos, na década de 20 e 30. Então, dentro desse contexto, os adeptos de Yoshua, né, eles buscam, entendeu, se enquadrar dentro desta tradição pouco fundamentada na exegese histórico-bíblica. Então, não há uma cristologia, eu diria assim, fenomenal, espiritual, e sim nominal. O que o senhor está dizendo é que, na verdade, faltou. Pelo que o senhor está dizendo, a gente entende isso. Faltou um pouco de conhecimento até de bíblico. Sim, de semiótica, de linguística, de grego, de de exegese, exatamente. No caso do norte-americano fundador desse segmento, faltou um pouco até de conhecimento com o inglês também. Sim, devia ser uma pessoa pouco culta. Porque em qualquer contexto mundial, hebraico e grego, e latim, tem a sua evolução a partir do imaginário, da tradução, da exegese. As normas exegéticas, mundialmente falando, são as mesmas, do ponto de vista teológico, linguístico, né? Inclusive, existe uma teologia do Novo Testamento, de um alemão chamado Georg Werner Kimmel. Ele tem até uma tradução dela em português. Ele era um pastor da igreja luterana alemã. Ele tem a última parte do livro é sobre a história da crítica, do método histórico crítico, que é o método linguístico. Então ele diz que o Novo Testamento, especialmente a pessoa de Jesus, não há dúvida quanto à sua historicidade e eficácia em relação à experiência de fé. E ele lá não usa nenhuma outra variável, senão Jesus. Um outro exemplo, Joaquim Jeremias, um luterano também alemão, tem vários livros dele publicados em português, que especialmente mensagem central do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, onde ele trabalha as palavras que Jesus tomou da tradição e as palavras que Jesus originariamente trouxe como Filho de Deus, como Messias, como o Yeshua, como Salvador, como a expressão da revelação de Deus ao mundo, a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Então ele trabalha ali mostrando também originalidade e ele dá ênfase na dimensão não substitutiva da pessoa. Então, quando você adora, como está aqui nesse folheto, né, sobre o caminho da salvação, fé acima de qualquer obstáculo, ser fiel até o fim para herdar a coroa da vida, nesse folheto do grupo lá, Yeshua, né, você percebe que eles se desvirtuam, citam muitos textos bíblicos, mas não tem uma mensagem evangélica. São puramente jargões, entendeu? Então, o grande desafio é formar o pessoal bíblica, teologicamente, porque o evangelho se faz de ensino. Você atinge a vida eterna através do ensino. O ensino, o aprendizado para a maturidade. Porque 3 coisas são importantes ao servo de Deus, terminando meus minutos. A disciplina, o discipulado, para que você possa discipular. Então, o grande desafio é isso. Não é você estudar para ter diploma na parede, mas sim para servir ao Senhor, para pertencer à dinâmica do reino de Deus. Ok, a gente vai, após ouvir o professor Tácito aqui no Talk Show, 12h20, hora certa oficial do Brasil. Daqui a pouquinho você também vai poder entrar no papo, fazendo a sua pergunta, tirando as suas dúvidas, concordando ou não, pelo 222-1090. Agora é o 3222-1090. 3222-1090.
1090. Vamos ouvir então a resposta do Wendel Bruno de Santana, que é ministro da comunidade Filhos do Novo Concerto, testemunha de Yahushua. O que você concorda e o que você não concorda com as palavras do professor Tácito. Em 1 minuto, aqui no Talk Show. Em 1 minuto. Talk Show. Oferecimento. Aqui no Talk Show a respeito dos testemunhas de Yahushua, meio-dia e 25, daqui a pouquinho, 3222-2090. Você vai poder perguntar, tirar as suas dúvidas, dar a sua opinião. Meire, obrigado pela participação. Luiz Alberto, parabéns a Keila Jardim pelo seu aniversário hoje. Liga o microfone dele, por gentileza, Nilton. O Nilton está tão satisfeito com o debate aqui. Eu quero dizer para o meu amigo Marcílio aí, eu quero agradecer a força. Né? Muito obrigado. Obrigado, Maria de Lourdes, do Parque Real, pela participação também aqui. Bom, o professor Tácito disse que, na concepção dele, a formação desse grupo Testemunhas de Yahushua, faltou um conhecimento de linguística, de exegese. Qual a sua resposta? O que o senhor concorda e o que o senhor não concorda do posicionamento dele? 5 minutos para o senhor. Bom, na realidade, de início, eu quero dizer para todos os ouvintes, como o professor Tácito que está presente, o Luiz Alberto também, que não sou nenhum linguista, nenhum professor acadêmico, não tenho nenhuma formação como essas. Mas há pessoas no nosso meio que são até professores de linguista na faculdade, dentre eles Djalma Matia Pinto e também Antônio Guilhermino Silva Alves, também conhecido como Asaf Benjamin. Inclusive, gostaria que da próxima vez, já ficou até combinado de no próximo programa ele estar juntamente conosco. Respondendo a pergunta e a colocação que o professor colocou, dizem que nós não temos nenhuma base nem bíblica nem histórica para falar a respeito do nome de Yahushua. Eu quero começar a minha fala, eu quero ler simplesmente um versículo bíblico e duas frases históricas de documentos que nós podemos estar aí pesquisando para que nós venhamos ter aí um bom êxito nessas coisas. Quero dizer primeiramente que eu não creio em Yeshua, porque esse não é o nome do Salvador. Não creio em Jesus, porque esse nome, ele tem o seu ninho feito lá na Igreja Católica, de cópias, chamado Codex Vaticanus, né? Então o que eu queria ler, primeiramente, é uma história bíblica para o professor que disse que nós não temos embasamento escriturístico para falar o que estamos falando. Não sei se vocês sabem, existem várias profecias dizendo que o nome sagrado seria tirado das escrituras. Não sei se é do conhecimento de vocês. Quero ler um que me causou muito impacto quando eu abracei o nome de Yahushua, que eu também era jesuíta, como vários que estão nos escutando essa tarde. Fica em Jeremias, capítulo 11, versículo 19. O texto diz o seguinte: mas eu era como um manso cordeiro que é levado à matança, e não sabia que eles tramavam planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, e o seu nome não será mais lembrado. Nós sabemos que quando chegou aí no ano 384, que foi esse o último adultério feito nas Escrituras. Primeiro, os 70 sábios, eles fizeram a tradução da Bíblia hebraica, escrito nos ditos hebraicos, nos caracteres hebraicos, quero dizer assim, fizeram a tradução para a Septuaginta, né? Tirando ali o nome verdadeiro do Salvador, Yahushua, e colocando o nome grego sem embasamento e sem significado algum, Yesous. Daí então, fizeram agora a Vulgata Latina, quando foi no ano 384 da nossa era. Um padre, ordenado por um papa chamado Damaso, ele fez uma tradução das escrituras. Jerônimo, perdão. O papa Damaso ordenou Jerônimo que fizesse uma tradução das escrituras. Inclusive é esse o documento que eu gostaria de ler essa tarde. E aí ele fez uma tradução das escrituras. E ele deixou uma carta escrita dizendo que ele era um sacrílego, falsário. Tenho como provar tudo isso que estou falando. Que cuja ousadia chegava em textos tradicionais como das escrituras fazer mudanças, acréscimos e correções. Então ele fez mudança, acréscimos e correções. Então tem um outro padre também que fez uma declaração eclesiástica, simplesmente estou com a cópia do livro, que nós não temos como carregar tudo, na verdade. Diz assim, declaração eclesiástica, The American Orthodox Catholic Church, né? Sua Eminência Reval Eusébio Sancto Pace, exarca apostólico do Brasil. Declaração eclesiástica, nós, Dom Francisco Alves Feitosa, arcebispo de Vigário-Geral, Sorocaba e região do estado de São Paulo, por mercê e aprovação de Deus, faça essa declaração eclesiástica, quem interessar possa,
que a posição do nome divino de Yahushua é inalterável, haja vista a implicação criacionista referendada em toda a Escritura, criminosamente adulterada pelos tradutores e difundida pelo mundo religioso bimilenarmente. Aconteceu com traduções da Septuaginta e da Vulgata Latina e etc., que a leviandade e alterações dos textos hebraicos que anulam o inefável nome de Yahushua através dos séculos se deram por interesses mesquinhos de homens corruptos dentro da igreja. Inclusive o próprio Jerônimo, em sua obra Vírus Illustribus, declara que os escritos originais do livro de Mateus foram caracterizados no dialeto hebraico, que os mesmos se encontram preservados na biblioteca da cidade de Cesareia, tendo ele mesmo acesso direto dos nazarenos de Síria de Bereia, quando a tradução da Vulgata, em 383, a mando do Papa Damaso da Igreja Romana, omitiu o sagrado nome de Yahushua, substituindo pelo nome latino Jesus, divindade adorada em todo o Ocidente como Deus Salvador. Inserindo todas as traduções das Sagradas Escrituras, o nome de Jesus se deriva única e exclusivamente de deuses romanos, sendo por ele conseguintes Júpiter e Esos. Era considerado pelos romanos como deus da guerra, e Júpiter era considerado como deus dos deuses. Divindade a quem se oferece todas as vítimas, motivo pela qual a crueldade dos exércitos romanos se oferecem todas as vítimas. Que a negação também do inefável nome de Yahushua acarreta consequências irreparáveis para os negadores, razão pela qual eu não poderei mais continuar admitindo como arcebispo ortodoxo. Curitiba, Paraná, 6 de abril de 1993. Esse aqui foi o Dom Francisco Alves Feitosa que disse isso. Ok, o seu tempo esgotou, 5 minutos passaram, mais algum complemento? Simplesmente, nós sabemos que textos originais das Escrituras nós não temos. Nós temos aqueles que são mais dignos de respeito, na verdade. Nós temos uma tradução do Novo Testamento, que é chamado Berit Hadasha, né? Na introdução, o escritor, o tradutor, né, na realidade, isso estava em inglês, perseverando ali e preservando todos os nomes verdadeiros, tanto de Yahushua como dos apóstolos, dos discípulos e todos os heróis das Escrituras. Ok, me permita só, Wendel e professor Tácito, Wendel Bruno e professor Tácito, em respeito à nossa audiência e à credibilidade que tem o talk show, eu gostaria agora que o Wendel nos ajudasse a explicar para o ouvinte da Aliança como surgiu a comunidade de Yahushua, não no Brasil, como ela surgiu na sua origem e qual era o propósito do surgimento. Você se identifica como ministro da comunidade Filhos do Novo Concerto. Então, se propõe um novo concerto, é porque o velho concerto não estava valendo ou alguma coisa não estava boa, né? Exato. Então, como é que surgiu? Eu gostaria de saber por que surgiu, qual era a proposta desse movimento.